Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o capítulo 5º do livro do Gênesis, nosso 28º encontro. Este capítulo do Gênesis, esse capítulo 5º, é muito ignorado, mas é interessante. Ele traz um grupo de nomes e genealogias. Encontramos aqui dados numéricos grandes de uma lista genealógica antes do dilúvio. Esta lista genealógica inclui 10 pessoas e que não são ditas em outra parte da Sagrada Escritura. Somente aqui nomeados nesta lista. Indicam aqueles que herdaram a primogenitura. Quem herda a primogenitura não é aquele que nasceu primeiro de uma família, pelo menos na tradução do Gênesis, mas aquele que mereceu a primogenitura. Em todo o livro do Gênesis, vemos o caso de Caim, Abel, Jacó, Esaú, Isaac, Ismael. O primogênito não é aquele que nasceu primeiro, mas sempre aquele filho que nasceu depois e mereceu a primogenitura. Com esta chave de leitura, deste modo, característica da Torá, o livro da lei, que atribui a primogenitura jamais ao primogênito, mas faz entender que no livro das gerações, do capítulo 5º, muito provavelmente todos os nomes de personagens mencionados podem não ser o que primeiro nasceu. Veremos depois Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os 10 patriarcas aqui mencionados são também pessoas particulares. Por exemplo, vem Enoque, numa característica bem específica deste personagem. Não se fala de sua lista, mas centra um pouco na sua vida. Os 10 personagens são seguidas são reconduzidos. Também nós devemos olhar que esses 10 personagens correspondem também, numa analogia, na Mesopotâmia, a 10 personagens também existentes antes do dilúvio na Mesopotâmia, aqueles que se encontram na Suméria. Para a lista da Suméria, se refere a determinadas dinastias que no curso do tempo que sucede uma à outra, vão se referir ao período protodinástico. Então, nós temos no Gênesis, antes de chegar a Noé, nós temos 10 gerações. E com Noé vem o dilúvio. No mito da Suméria, também existe 10 gerações e depois de 10 gerações vem o dilúvio. Há uma comparação
entre a literatura da Suméria e o livro do Êxodo, o livro do Gênesis. Esta lista real, comparada ao Gênesis, refere então a 10 personagens da Bíblia e 10 personagens da lista dos patriarcas antes do dilúvio da Suméria. Segundo o texto mesopotâmico, esta lista era antes do dilúvio. Os nomes sumérios correspondem a cada patriarca bíblico do livro do Gênesis. Outro tema, do ponto de vista matemático, veremos aqui os números de idades e anos e entenderemos a idade quase milenária dos patriarcas bíblicos, antes do dilúvio. Se deve entender, então, a letra que Adão realmente viveu 930 anos, ou esses números partem de um sistema de cálculo que não é aquele como nós podemos entender hoje. Esta lista de nomes deve ser vista depois da segunda lista de nomes que será dada depois do dilúvio. Hoje nós vamos ver os 10 patriarcas antes do dilúvio, que vai até Noé. Depois de Noé, nós vamos ver 10 patriarcas depois do dilúvio, que termina em Abraão. Esses 10 patriarcas iniciam com Adão, terminam com Noé. A segunda fase dos 10 nomes inicia com Noé e termina com Abraão. A lista de geração, além de indicar o prestígio, a importância de alguns personagens, serve para antecipar como introdução a uma narrativa que será mais desenvolvida. Agora vamos ver a genealogia dos patriarcas de Adão, seguindo a geração de Sete. Não a de Caim, mas a de Sete. Sinal de que Sete tem a primogenitura, embora tenha nascido depois de Caim, porque Sete nasce para ser colocado ali no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Para evitar falar de todos os personagens e suas histórias biográficas, a lista de geração serve para acelerar o tempo da narração bíblica, para que se possa chegar aos personagens que se quer falar. Na primeira lista se quer desenvolver Noé, na segunda lista vai desenvolver Abraão. O personagem desta primeira lista chega a Noé. E o narrador bíblico se concentra sobre ele, sua história, a arca, o que acontece na arca, o tempo, o fim do dilúvio, o sacrifício de Noé, etc. Então o capítulo 5 nos diz: 10 personagens depois de Adão, segundo a geração de Sete, que assume a primogenitura. Não segue a genealogia de Caim. Caim não tem direito de primogenitura. Os personagens citados apontam para o último, que no caso será Noé. Irá desenvolver a narrativa em torno de Noé e seus feitos. Ao término, então, dessa história de Noé, como havíamos visto, logo vem projetado outra genealogia, porque é necessário acelerar para chegar depois do 10º personagem a Abraão. Isso aqui nós temos no capítulo 11 do Gênesis, vamos ver depois. A única exceção à regra desses nomes será Enoque. E aqui no capítulo 5, o narrador bíblico abre um pequeno parêntese sobre ele para relatar um fato extraordinário desse personagem.
que depois vem citado também no Novo Testamento. Depois dessa introdução, vamos ler os nomes que encontramos no capítulo 5. E podemos ver então as informações que nos dão e comentar as consequências dos sistemas de cálculo da idade desses patriarcas. Os 10 patriarcas a partir de Adão são, aqui no capítulo 5, Adão, Sete, Enosh, Cainá, Malatiel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Os 10 patriarcas, depois de Noé. Começa então com seu filho Sem, ele é o primeiro, mas também tem a primogenitura, Artaxad, Salé, quarto, Eber, quinto, Faleg, sexto, Reu, sétimo, Sarug, 8, Nacor, 9, Taré, 10º, Abrão. Então, essa pequena introdução do capítulo 5, agora no próximo encontro nós vamos fazer o comentário de cada um dos patriarcas antes do dilúvio, né, e as noções, aquilo que o autor bíblico nos fala deles, inclusive analisando um pouco a questão da sua genealogia, seus anos de idade e etc. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.